a guerra começa quando não há mais diálogo, né? E aí o único caminho é a violência, é a autodestruição. No caso de Israel, você tem um governo do Benjamin Netanyahu extremamente violado por crises, né? Desde 2019, escândalos, corrupções, protestos, e é muito conveniente para ele criar esse inimigo nacional. Professor Fábio Vidal, professor universitário. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Edgar. É um prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo com o Fala que eu discuto, esse programa que tem uma missão riquíssima. Prazer é nosso, professor. E como você analisa, avalia toda essa situação dessas guerras que estão acontecendo? Olha, Bispo Edgar, nós temos que avaliar isso de forma bastante crítica, né? E o tema que o programa trouxe é muito sugestivo e muito importante, porque, olha só, os períodos históricos mostram para a gente que as razões das guerras, elas podem estar um pouco disfarçadas, né? Às vezes, essa ganância pode estar escamoteada de outros princípios e de outras questões. Por exemplo, disputas políticas, étnicas, religiosas, e também interesses econômicos, né? Aliás, foi assim que ocorreu as guerras coloniais, imperialistas, né? Que abraçou os continentes asiáticos, americanos, e essa expansão ela veio a partir de várias razões, né? Não apenas pelo ouro, não apenas pela expansão territorial, pelos commodities que haviam ali naqueles locais, mas por uma infinidade de motivos, né? Então, quando nós olhamos para esse conflito hoje, que ganhou uma escalada nessa última semana, a gente observa que esse um conflito que ele é bastante pertinente ali no Oriente Médio, mas que ele traz uma projeção comum à nossa época de escalada de violência, mas nós temos que retomar a uma questão, né? Lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando foi criado, institucionalizado a ONU, né? Existe uma Carta das Nações, que é a Carta de São Francisco. Ela estabeleceu quais são as possibilidades para uma guerra, né? E essas possibilidades são autodefesa e quando há uma deliberação do Conselho de Segurança da ONU para que a guerra exista, né? Então, a gente vê que muitas guerras, elas iniciam com esse pretexto de autodefesa, mas que está escamoteado por interesses, né? Que não são apenas ganância, mas interesses econômicos e todos os outros que nós abordamos aqui. E ao refletir sobre isso, nós temos que realmente avaliar, né, o que é mesmo que está provocando isso, né? No caso de Israel, você tem um governo do Benjamin Netanyahu extremamente violado por crises, né? Desde 2019, o governo Benjamin Netanyahu passa por fortes crises partidárias, com as instituições jurídicas, escândalos, corrupções, protestos, e é muito conveniente para ele criar esse inimigo nacional, né? E entrar numa guerra é uma forma de criar uma grande cortina de fumaça para que acalme o clamor e também as contendas a nível interno, né?
Então, é por isso que eu digo que o princípio de proteção e de autodefesa pode estar escondido, camuflado entre outras coisas, né? Foi a partir dessas perspectivas, né, e essas críticas que originou o conflito na região de Gaza, no Líbano. Então, nós precisamos olhar de forma muito crítica, porque é um tema guarda-chuva, né, que abraça uma gama muito grande de razões para a existência dessas guerras. Mas uma coisa, bispo, eu gostaria de ressaltar é que nós avançamos muito, né? O mundo ele tem avançado muito na questão da diplomacia, né? Instituições como a ONU, instituições que promovem a paz e que promovem o diálogo, têm se fortalecido muito desde a Segunda Guerra Mundial. E eu não acredito que este seja o caminho para a Terceira Guerra Mundial, porque nós ainda temos boas instituições que promovem esse diálogo, né? A guerra começa quando não há mais diálogo, né? E aí o único caminho é a violência, é a autodestruição, e nós ainda temos esse caminho. Sei que as notícias não são boas, são tristes, e nós somos constantemente impactados por elas, mas nós estamos num nível de amadurecimento das instituições de diplomacia muito bom, e espero que saiamos vitoriosos em todos esse processo. Tá certo. Professor, foi um prazer. Tudo de bom. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço. Tchau.